Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e hoje a nossa conversa é com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao JR. Imagina, obrigada. É sempre uma honra estar com você. Ministra, eu já quero começar falando de um assunto em alta, que é importante, claro, te ouvir como ministra, do governo, que é justamente falar sobre a popularidade do governo. Nos últimos dias, duas pesquisas mostraram que houve uma queda na popularidade, inclusive uma delas, que é a pesquisa da Datafolha, apontou 24% dos entrevistados como considerando o governo como ótimo ou bom, o que, querendo ou não, foi um recorde negativo dos 3 governos Lula, E acho que vale a gente destacar na nossa conversa. E aí eu gostaria de te ouvir o que, na sua avaliação, levou a esse cenário. Claro. Primeiro, eu acredito que é importante a gente trazer que vem aí de 2 meses, O governo vem de 2 meses de muito embate diretamente à fake news, à desinformação, à mentira. Isso é algo que a gente tem trabalhado muito desde o início. Acho que desde a campanha de 2018, a gente teve ali um pouco da sensação do que viria para o nosso país, até mesmo 2022 e todas as outras campanhas eleitorais que vieram. Então, foram 2 meses desgastantes, onde a gente teve que combater, um exemplo, o próprio Pix. Outro exemplo, tudo que tem sido feito para melhorar a vida da população por um governo mais humanizado, que traz ali o retrato nessa pesquisa. Mas eu também acredito muito que ainda é muito tempo de colheita, ainda é tempo de virada de chave. A gente está no início de 2025. O presidente Lula tem falado muito sobre isso, 23 e 24 a gente colocou ali todo o nosso esforço na rua, trabalhando muito. E agora, 25 e 26, é o ano da gente trazer tudo que foi construído para a concretude, para que a população, de fato, entenda e tenha acesso, que eu acho que é o que mais nos preocupa, A gente tem feito muita coisa e não à toa quando o presidente fala é hora da colheita, é também para as pessoas entenderem e terem noção, terem acesso, participarem de tudo que está sendo feito. E para essa colheita acontecer, o que deve e precisa ser feito, inclusive para poder garantir força ali, para a disputa de uma possível reeleição em 2026? Acho que a continuidade do nosso trabalho com seriedade, com responsabilidade, Eu posso falar com muita propriedade da minha pasta, por exemplo, porque desde 23 e 24, uma frase que eu falei muito a gente não vai fazer política dentro do gabinete. Nós vamos sair, a gente vai estar em campo, a gente vai estar com as pessoas, no quilombo, nas periferias, nas favelas, para entender as maiores demandas. E o presidente Lula falou isso na primeira reunião ministerial, no dia 20 de janeiro conosco, e tem repetido isso também em vários outros lugares. Então, é falar do pé de meia. Por que o pé de meia existe? Para quê? Quem ele está ali beneficiando? É falar do auxílio licenciatura, que também foi feito. É falar do aumento do salário. É falar de tudo que a gente pode fazer para que chegue na base. E eu acho que um exemplo disso, Tainá, foi agora o encontro de prefeitos e prefeitas, Quando a gente consegue reunir aqui mais de 20 mil pessoas, O ministro Padilha fez essa fala na abertura, com muitos municípios que estavam ali dispostos a colaborar, porque a política precisa chegar na ponta. A gente tem feito muito, eu repito, e também repito, parafraseando também o nosso próprio presidente, mas as pessoas precisam saber. E saber a verdade, não saber a fake news, a desinformação, que infelizmente tanto assola o nosso país. Eu percebo nessa sua resposta que então é preciso comunicar melhor. É isso. Sim, e já está tendo, Acho que a gente já sente uma mudança na comunicação do presidente, na comunicação do próprio governo. Eu acho que todos os ministros entenderam muito bem o recado da última reunião, mas também da penúltima, eu diria, porque o presidente falou, olha, eu estou bem, eu estou vivo, passou por aquele susto que deu em todo mundo rezando muito para que ele ficasse bem e voltou com todo o gás, com muita vitalidade. E eu acredito muito que isso também faz parte do nosso comunicar. Não adianta a gente recuar no momento que a gente tem trabalhado tanto, eu como, enfim, atleta, cristã, penso muito nisso e penso, olha, a luta ela é difícil, mas a gente está aqui por uma missão. E quando a gente tem uma missão de vida, quando a gente tem um sonho, não importa a dificuldade, não só comunicar, mas estar presente, falar, estar com o povo, gostar de gente, que eu acho que ele faz muito bem e que a gente também tem feito muito. Então, para além do comunicar nas redes sociais, porque eu acho que o nosso mundo, o país, enfim, passa por isso, é o comunicar no 1 a 1, sabe? No rosto, de estar com as pessoas, de segurar na mão e falar, olha, existe isso aqui, vamos ajudar, vamos fazer, vamos construir juntos. Então, eu, como comunicadora e professora também, sou muito a favor disso. Naquele momento, daquela reunião ministerial, que foi no mês passado, imagino que Lula já estava com esse cenário, que a gente viu agora retratado nas pesquisas, já ali na mira e tentando diagnosticar e tentar traçar ali uma rota. Claro. O que ele trouxe para vocês, O que ele disse naquela reunião ministerial e que vocês devem levar agora para os próximos 2 anos?
Tainá, eu acompanho o presidente desde nova, né? Desde pequena. E eu me inspiro muito nele, assim. A minha família sempre foi letrada politicamente, de contar para mim, para minha irmã, as figuras principais do nosso país. E hoje, quando a gente está, assim, ao lado do presidente, você vê o amor que ele tem por esse país, a dedicação que ele tem. A gente está falando de uma pessoa que passou por tanta coisa e que abre uma reunião ministerial falando: vamos lutar, vamos colher e vamos para frente, vamos para cima, porque a gente tem feito muita coisa. Isso é de inspirar. Se ele, com a idade que ele tem, tá com aquela vontade, imagina eu, que tenho quase metade da idade do presidente, ali à frente, ouvindo ele, me inspirando, entendendo aquele comando. A gente tem um país que precisa muito de um governo humanizado. A gente tem um país que precisa olhar para aqueles que mais precisam. E a gente tem um presidente hoje que faz. Então, se tem algo que me orgulha muito, que me inspira muito, é ouvir esse comando, acatar e fazer. Sim, eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, mas eu entendo que foram passos dados, que foram necessários e que a gente possa seguir concretizando, que a gente possa seguir fortalecendo. E eu tenho certeza que essa popularidade vai mudar. Ministra, ainda na esteira, né, desse movimento de medidas, de mudanças, existe a expectativa de uma reforma ministerial. O que o presidente já conversou sobre isso? Ele já conversou com a senhora em algum momento sobre esse assunto? Alguma novidade sobre quando e onde essas mudanças devem começar? Não, nunca conversou comigo. Eu sempre digo que todo e qualquer cargo, né, é dele, né, é do presidente. Ele é o nosso chefe máximo dentro desse governo federal. Então, eu tenho certeza, eu confio muito na avaliação política do Lula, porque se tem uma pessoa que entende de política, sabe fazer, sabe administrar, sabe falar, é o presidente Lula. Então, eu fico muito tranquila com isso e entendo que nenhum cargo do governo é da pessoa que está. Ele é, sem dúvida nenhuma, do presidente e tenho certeza que ele fará a melhor escolha. Ministra, agora já entrando um pouquinho mais a fundo na sua pasta. Claro. Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco sobre os avanços. Claro. Que a senhora considera nesses primeiros 2 anos, né? Depois eu quero que a gente fale um pouquinho desses próximos 2 anos, o que deve ser entregue, mas gostaria de olhar um pouquinho para o passado, né? O que você destaca que foi entregue, que foi possível fazer com esse ministério, que foi inédito aí, né, na história da política brasileira? Sim, sem dúvida. Quando nós entramos para a transição, né, que eu tive acesso ao relatório, tanto da parte das mulheres quanto da igualdade racial, eu pensava, meu Deus, quanta coisa, né? Porque saindo de uma secretaria e virando um ministério. E aí, quando o presidente Lula me faz o convite, ele fala, tem um desafio para você, e eu não tinha a dimensão do desafio que eu teria nas mãos. Mas eu venho de uma família que sempre me ensinou muito a lutar com muita seriedade, a estudar, mas acima de tudo de não esquecer de onde eu venho, do meu caráter, dos meus valores. E eu digo isso para abrir essa resposta para você, Tainá, porque eu nasci e cresci na favela da Maré e tá à frente de uma pasta que cuida de 56% da população e que tinha tantos desafios que o meu maior desafio inicial foi decidir por onde começar. Sim, eu não tenho como falar isso sem dizer esse ponto-chave, porque era uma secretaria que não tinha um orçamento, que vem com um dos maiores orçamentos, mas que ainda assim precisa cuidar de 57% da população. Então, era saúde, era educação, era pensar território, era pensar empregabilidade, era pensar os quilombos, era pensar povos de terreiros, era pensar pessoas evangélicas negras que também querem ter acesso, católicos também que às vezes estão ali. Então, era pensar como que essa empatia, o respeito precisava atingir a tudo e a todos. E eu te digo com muita seriedade, assim, com muita franqueza, que os 2 primeiros anos foram de muito corre da ministra, como eu falo no meu Instagram, mas para um corre que era um corre positivo, de estar com as pessoas, de ouvir demandas. Então, vou usar um exemplo, a gente não se alongar muito, né? O Plano Juventude Negra Viva. Nós passamos ali 1 ano fazendo caravanas em todo o país, ouvindo as maiores demandas dos jovens. Desse plano, a gente consegue se reunir com 18 ministérios, que a gente lança no 21 de março, a gente está perto de fazer 1 ano desse plano, com 18 ministérios que conosco entraram com saúde, educação, esporte, cultura, empregabilidade, compacto com algumas empresas. Por que eu estou citando o Juventude Negra Viva? Porque quando a gente fala em desafio dos jovens, o ponto-chave que veio era a segurança.
o segundo ponto que veio chave era a empregabilidade. Então, o Juventude Negra Viva, ele é um programa que acaba em 2027, né, uma política que vem para trazer isso à tona, mas ele não é algo para agora. Ele é algo que a gente precisa conscientizar a população. Ele é algo que eu preciso que o ministro dos Esportes, como o Fufuca está lá à frente, venha para mim e fale: olha, Aniele, eu tô aqui e a gente vai, sem dúvida nenhuma, fazer a primeira Copa Quilombola, como nós fizemos no Rio de Janeiro ano passado. Ou a ministra Margarete Menezes fala assim: olha, a gente tem a Lei Rouanet das Favelas, e ajudar e entrar com a gente ali. Ou saúde da população negra, que a gente colocou ali, e a Anísia falou: Aniele, eu estou com você. E a gente vai cuidar da saúde da população negra, porque tem mortalidade materna, tem mortalidade infantil, tem várias áreas e vários pontos. Então, eu queria até que a gente entrasse um pouquinho mais nesse projeto. Total, se eu não me engano, foram 850 milhões de reais investidos no ano passado. Pelo que a senhora trouxe, existe um desafio de orçamento, né, da pasta, mas grande parte desse orçamento foi para esse projeto, né? Isso. Eu nem diria só a grande parte, porque a gente fez em conjunto com outros ministérios. Esse era o ponto que eu acho importante e relevante falar do Juventude Negra Viva. O Juventude Negra Viva, ele é um grande guarda-chuva, vamos pensar assim, com vários pontos e várias áreas. Mesmo a gente tendo um dos menores orçamentos, né, da Esplanada, a gente tem o maior orçamento da história da igualdade racial. Não só isso, a gente tem, inclusive, em conjunto com outras pastas, porque nós somos transversais. Então, quando eu chego com a Anísia e falo de saúde da população negra, a Anísia também entra com um aporte, né, financeiro do Ministério dela e nos ajuda. Enfim, mas eu diria para você, Tainá, que acho que o maior legado mesmo de concretude, de escuta, de estar nos ambientes, estar nos lugares, de viajar ao Brasil, de rodar, de falar com a população, de chegar onde mais precisa, para mim, foi o legado da transversalidade. Eu vi o ministro Alckmin, nosso vice-presidente, falando da importância de diversidade na exportação. Eu vi a ministra Anísia sentar comigo e falar da saúde mental dos jovens negros, que foi algo que foi muito solicitado na transição. Eu vi ali, né, a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, fazer um pacto pela igualdade racial em várias empresas. Então, eu sei que o problema do racismo ou o problema da falta de empatia, da fake news, talvez a gente não consiga acabar assim no nosso país de um dia para o outro. Mas teve luta, teve dedicação, teve entrega, teve edital, teve bolsa de estudo, teve muita coisa que foi criada e eu repito para nossa primeira resposta, né? Que a gente precisa comunicar, as pessoas precisam saber de tudo que tem sido feito, mas a verdade. Então, esse projeto continua até o fim? Continua. Pelo menos desse mandato, né? Se tiver uma reeleição, ele continua, essa ideia, que seja um projeto a longo prazo. E quais outros projetos a senhora destacaria para esses próximos 2 anos, né? Tem algum que está no papel e que pretende fazer ele começar a andar? Claro, eu acho que o Juventude Negra Viva, ele vem muito por conta da minha criação, por conta do xodó mesmo, porque vem com todo mundo, vem com todo o governo federal, mas existem vários outros, né? E como eu te falei no início também, esse ano é um ano da nossa colheita. Nós fizemos muito. Nós rodamos o Brasil, não só com Juventude Negra Viva, mas com caravana também do Abre Caminhos. Nós ouvimos as pessoas ali das periferias e das favelas para entender as maiores demandas. E nós estivemos nos quilombos, assim. Eu acho que eu me orgulho muito sobre o quanto que nós caminhamos nas demandas de titulações de terras quilombolas. E deixo aqui o meu agradecimento enorme para a Casa Civil, para o Paulo Teixeira, para o INCRA, né, para o nosso secretário Ronaldo, que está conosco ali. E por que eu traria isso? Né? O presidente, ele tem ali um recorde de titulações e de encaminhamento de titulações de terras quilombolas, porque são 9 etapas que demandam muita articulação política. E um exemplo foi o território de Alcântara, que no ano passado a gente conseguiu não só titular, e a gente tem acompanhado cada território localmente. Então, um exemplo, né, mais concreto para as pessoas que estão em casa entenderem. Se um território X precisa aqui de luz e um outro território precisa de saúde, que chegue ambulância, que chegue, né, uma clínica da família, é essa articulação que a gente faz dentro da Quilomba Brasil e do nosso PNG-TAC. Então, a gente vai a campo para entender e, junto com a própria comunidade quilombola, a gente poder fazer chegar na ponta. Exato. Né? Então, são projetos que tiveram seus inícios ali em 23 e 24, mas que vão continuar. Esse é um ponto. Saúde da população negra, com todo o aparato que a Anísia tem feito, não só sobre vacinas, mas também sobre o combate à desinformação, que foi muito gritante no ano passado e já segue também agora no começo desse ano, para poder dar visibilidade a várias ações, como, por exemplo, a anemia falciforme, que a Anísia investe em pesquisa, investe em divulgação, bota em todas as clínicas da família para que as pessoas tenham acesso, tenham entendimento, porque, infelizmente,
é uma doença que assola a população negra demasiadamente, então, assim, com números gritantes. E ela aceitou o desafio de estar conosco e por aí vai. Mas a gente continua com as nossas bolsas de estudos, a gente continua com os nossos editais e a gente continua, sem dúvida nenhuma, ali dentro do esporte, que é uma área que mexe também muito comigo, né, pela minha formação, pelo meu histórico de vida e tantas outras. Eu destaco, né, agora, saindo da feira, né, do encontro, perdão, de prefeitos e prefeitas, o nosso Sinapir, que é um sistema que chega direto em municípios, que a gente leva kits para estruturar, seja diretoria, coordenação, para ter um órgão PIR que tenha contato com o governo federal. A gente sai de menos de 100 para quase 300 agora e vamos continuar nessa luta para que todos os municípios possam ter, né, essa adesão. E isso é uma porta de entrada. Para além do contato com o governo federal, é por onde a gente consegue chegar e dar visibilidade, ter contato. Nós temos o nosso Conselho de Igualdade Racial, a gente tem a 5ª conferência esse ano também. Enfim, tem um leque de ações e de projetos que têm se concretizado, graças a Deus, mas que vão seguir também até o final de 2026 e, quem sabe, aí para sempre, né? Porque o Ministério da Igualdade Racial precisa continuar. Excelente, ministro. Deixa eu só dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministra, retomando aqui a nossa conversa, na sua avaliação, hoje, qual é o estágio da igualdade racial no Brasil? Quanto tempo a senhora acredita que o Brasil vai levar para atingir, de fato, a igualdade? Ainda temos muito a caminhar porque ainda existem pessoas no nosso país, na nossa sociedade, que não acham, né, válida essa luta que a gente tem. E lembrar que, quando pequena, quando eu acordava para sair da maré para trabalhar ou para estudar, ainda nova, quando ia para a escola, e muitas vezes eu era interrompida por algum tipo de violência, ou a gente não conseguia ir, eu ter que pular algum corpo morto na favela sem conseguir passar, lembrar que essa luta vale a pena. E quanto tempo exatamente, Tainá, eu não sei, mas eu acho que ter pessoas em lugares e cargos como esse que entendam a importância de serem pessoas negras, que são as mais vulnerabilizadas, são as que menos têm acesso, são as pessoas que mais sofrem, e que isso não é um mimimi, porque a gente tem dados que comprovam, dados que sustentam o que a gente fala. Um exemplo, se a gente chegar aqui e falar dos dados sobre cotas raciais, tem muitas pessoas que criticam as cotas, mas as pessoas não lembram, ou talvez não tenham tanto acesso a saber que a cota racial, ela é uma das maiores políticas públicas reparatórias desse país. Eu entrei na UERJ como cotista. Eu sei o que é isso. Então, você não pode exigir de pessoas que têm diferentes estados sociais e situações para que cheguem aos mesmos espaços. Então, a igualdade racial, o combate ao racismo, toda a nossa pauta que está sempre em alta no nosso país precisa de cuidado, de carinho, de atenção, mas, acima de tudo, de vontade política. Não adianta a gente caminhar e pessoas essas que são contrárias ou que são privilegiadas há muitos anos acharem que a gente não merece ou que não precisa. Então, eu tenho um compromisso com essa pauta desde pequena, eu tenho um compromisso com a minha família, com a minha vida, com o que eu defendo, com os meus valores, e eu sempre vou lutar para que toda e qualquer pessoa do nosso país tenha direito e acesso ao básico, à dignidade de vida, ao que está na Constituição. Desde o respeito ao que você acredita, ao que eu acredito, até o respeito de como a gente se veste, como a gente fala, do que a gente acessa, enfim. Ainda mais um país de dimensões continentais, né, como Total. nós. Há muita luta ainda pela frente. Muita. Ministra, ainda aprofundando um pouco nesse assunto, né, a gente estava conversando um pouco sobre a pauta da segurança. Não sei se dá para a gente falar em quanto tempo, mas o que precisa, por exemplo, para a morte de jovens negros, que são as maiores vítimas de arma de fogo, da polícia, para essa morte diminuir? O que falta para um jovem negro se igualar a um jovem branco? Falta muito ainda, falta muito no nosso país. Mas eu diria que oportunidade, eu diria que humanização, eu diria que cada vez mais as pessoas precisam entender que os nossos corpos, eles não são descartáveis. Eu, infelizmente, tive o exemplo na minha família, né? Quando a minha irmã foi assassinada, muita gente debochou, muita gente disse que merecia. E pelo ensinamento que eu tenho na minha vida inteira, não só de cristã, mas como mulher negra de favela, eu jamais diria isso para nenhuma pessoa. Então, quando você pega o número de evasão escolar
do ensino médio, você vê que os jovens negros são os maiores. Quando você pega o número de violências que as mulheres negras sofrem, elas estão sempre no topo das violências. Quando você pega ali, pro outro lado, quem está no topo, quem está em cargo de poder, não existe. São mínimos, são menos de 10%. Então, falta oportunidade, falta política pública de qualidade, falta um letramento racial, falta as pessoas entenderem que empatia e respeito também começa em casa, também tem que estar nas escolas. As pessoas precisam entender que a Lei 10.639, por exemplo, é uma lei que fala da nossa história, é uma lei que precisa estar nas escolas. Uma educação antirracista de qualidade também. E a segurança, que precisa entender que não é normal, em hipótese nenhuma pessoa trabalhadora tomar um tiro de bala perdida dentro de um ônibus. Ou ter que se abaixar para esconder atrás de um carro, indo ou voltando do trabalho ou indo ou voltando da faculdade. Então, ainda falta ali uma percepção de humanidade, de um cuidado, de entender de uma vez por todas que nós não somos um lixo, não somos descartáveis. Somos seres humanos e merecemos respeito. Excelente análise, ministra. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Já o JR Entrevista volta para a gente continuar a nossa conversa com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, agora eu gostaria de tocar em um assunto delicado, mas que é importante a gente te ouvir, aproveitar essa conversa. A senhora tem acompanhado os desdobramentos do caso do ex-ministro Silvio Almeida, que foi, inclusive, demitido por denúncias de importunação e assédio sexual. E eu pergunto até porque essa semana ele reapareceu nas redes sociais pedindo justiça, disse que tentaram matar ele, palavras dele. E também essa semana o Supremo decidiu prorrogar o inquérito que investiga as denúncias contra ele. Qual o seu posicionamento sobre a situação do ex-ministro, sobre esse caso? Gostaria de te ouvir. Claro. Tainá, eu sou mãe de 2 meninas, né? Nasci e cresci numa família muito matriarcal ali, com minha mãe, com minhas tias, minhas avós, enfim. E eu sou totalmente contra qualquer pessoa que cometa qualquer crime direcionado à mulher, né? Principalmente a mulheres e a meninas. Então, na minha opinião, não importa quem seja, não importa a capacidade intelectual, não importa o histórico, se comete um crime, seja de violência, seja de importunação, precisa ser punido, precisa ser responsabilizado, precisa ter noção do que fez, né? Então, eu fiz a minha parte, né? Já fiz o meu depoimento, falei assim que o caso veio à tona que ia colaborar com as investigações e agora eu sigo porque eu acho que vale lembrar que nisso tudo eu fui a vítima, né? Não sou eu que tenho que estar ali sendo questionada ou as pessoas vindo perguntar. A mim não cabe mais nada que eu tinha que fazer, eu já fiz. Perfeito. Ministra, também não tem como não falarmos da sua irmã, Marielle Franco. A senhora sentiu que a justiça para a barbaridade que foi cometida contra ela foi feita? Acredita que há mais gente envolvida e que ainda não foi alcançada pela investigação? Eu repeti muito essa frase ano passado e agora, quando você fez a pergunta, veio também novamente, né? Acho que justiça seria a Mari estar aqui. Tinha muitos planos, era cheia de vida, era linda, enfim, super competente. Mas a minha família ficou ali quase 7 anos esperando por alguma resposta, né? Tínhamos algumas com muitas interferências, interrupções, né? Muitas incertezas, mas agora a gente segue esperando, né? Como é que vai ficar a situação dos mandantes. O júri, ali no ano passado, foi um momento de muita emoção pra gente, de entender que, infelizmente, muitas pessoas não chegam até o estágio que nós chegamos, mas a gente chegou ali com muita luta, com muita dedicação, enfim, com muita saudade também. E eu espero que esse caso se desdobre, não só porque é da minha família, mas porque essa resposta precisa ser dada para a democracia do nosso país. Então, a senhora acredita que ainda há nomes a serem revelados nessa investigação? Eu acredito muito na investigação, Tainá. Assim, eu tenho sido bem otimista em relação a isso, né? Eu acho que sempre que eu posso, eu agradeço o trabalho que tem sido feito por todas as autoridades, né? Por todos os envolvidos. Mas eu sigo esperando porque a gente não tem acesso a nada. E, enquanto família, é muito difícil falar do que esperar. Mas a gente espera que a gente tenha justiça. Agora, já caminhando para o finzinho da nossa conversa, que está excelente. Ministra, qual a marca que a senhora acredita que foi deixada na sua gestão até agora e qual marca a senhora gostaria de deixar nesses próximos 2 anos? A transversalidade como compromisso,
como foco, como seriedade, como responsabilidade. Não teve nenhum ministério que eu tenha ido, que eu tenha falado, que a gente tenha feito alguma proposta de projeto que tenha fechado as portas pra gente. Que não tenha falado, olha, é importante falar de igualdade racial. É importante a gente trazer isso aqui pra mesa para discutir, seja desde exportação, como eu falei, a saúde da população negra. E eu acho que o nosso papel enquanto ministras, quando a gente senta nesse lugar, não só eu, mas toda e qualquer pessoa que chega a cargos como esse, é de honrar quem veio antes, de honrar o que a gente acredita, de honrar os nossos valores, de saber que existem muitas pessoas que acreditam na gente, que precisam desse trabalho sendo feito com seriedade. Então, eu diria que para esses próximos 2 anos é seguir honrando, né, o motivo pelo qual me fez estar aqui. É seguir fazendo com que as pessoas entendam que combater fake news, mentira, desinformação é importante. Combater assédio, combater violência, combater as vulnerabilidades das mais diversas que toda a população negra enfrenta e enfrentou também é nosso dever e responsabilidade. Combater essa falta de humanização que a gente vê perante os jovens negros, perante as mulheres negras, perante tantas pessoas que precisam de um olhar de cuidado também é nossa responsabilidade. E eu tenho certeza que será a nossa grande marca. Assim, eu sou muito humana em tudo que eu faço. Eu nunca esqueço de onde eu venho, por mais difícil que esteja. E se tem uma coisa que eu me orgulho muito é de estar do lado certo da história, de estar lutando e de dormir e acordar com a minha consciência muito tranquila de tudo que eu fiz aqui, de tudo que a gente ainda vai fazer. Excelente, ministra. Foi um prazer te ouvir, um prazer te receber. Aposto que quem está em casa também adorou. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministra Aniele, foi uma honra. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, honra você estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E claro, obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.